Agora, na União FM, Papo de Mercado com Larissa Brito. Muito boa noite, queridos ouvintes da 105.3. Estamos começando mais um Papo de Mercado na noite desta segunda-feira. Nosso espaço aqui para ouvir empreendedores locais, pessoas que fazem a diferença na nossa região, que geram empregos, que movimentam a economia. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante que vem crescendo, que é o de investimento no mercado imobiliário. Estou recebendo aqui o Carlos Augusto Kremer, da Freund Negócios Imobiliários. Não sei se falei o nome certinho. Não é fácil. Não é fácil, né? É um nome alemão que tu vai explicar pra gente a origem, mas te agradeço já de antemão a tua presença aqui na Rádio União para conversar um pouquinho mais com a gente. Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar aí, tá? É muito legal esse convite aí, poder participar do programa de vocês. Boa noite. Então, a todos, né? O Carlos Augusto, eu sou o Guto. Da Freund. Que é o jeito que eu sou conhecido aí desde que nasci praticamente, então fica mais fácil. Mais fácil de assimilar. De assimilar. Vamos começar por esse nome, né? Porque é um nome curioso, um nome diferente, né? A pronúncia é Freund, mas a escrita é diferente, é um nome que vem do alemão. E eu queria que tu contasse um pouquinho para nós a origem desse nome diferente. A gente estava tendo uma conversa antes já sobre isso, né? E tu me disse o motivo, mas eu queria que tu compartilhasse isso com a nossa audiência. Sim, vamos lá. Na verdade, eu nunca achei que eu ia usar tanto esse nome, né? Senão até não seria isso aí, porque não é fácil, né? Mas vem do alemão, sim, e significa amigos. E como o negócio, quando começou, sempre foi entre amigos, e a ideia foi um grupo de amigos fazer negócios imobiliários e tal, e nunca pensando em ir, de fato, para o mercado geral, né? Que nem a gente está hoje, né? Negociar mesmo. Então, devido a essa nossa turma, esses amigos que resolveram fazer um negócio, veio aí essa ideia aí. E como todo mundo é de origem alemã, então acabou ficando esse nome aí. Meio difícil de falar, mas acho que tem um significado bonito aí. Bem, tem tudo a ver com o negócio, tudo né? A ver. Tem tudo a ver. E me conta um pouquinho sobre essa iniciativa, né, de empreender no mercado imobiliário. A Freund começou em 2008, né? Na verdade, em 2008, eu e um grande amigo meu, aí a gente totalmente em ramos adversos, aí nada a ver com a construção, com a incorporação imobiliária, nada. A gente estava tentando, sempre gostou disso e resolveu fazer um prédio residencial. Resolveu fazer 2 apartamentos. Então, não tinha nada de conhecimento, não tinha nada. De que área que tu era antes? Eu era do calçado e ele na época era comerciante. Nossa. E aí eu e esse meu, bom, vamos fazer. Aí o que a gente fez? Juntou um grupo de pessoas conhecidas e resolveu construir um prédio residencial. Eram então 12 apartamentos e tal. Quantos? 12. Então a gente juntou. Onde que era? Em Sapiranga? Em Sapiranga. Então o que a gente fez? A gente juntou uma turma de novo entre o pessoal de casa, era um padrinho meu, um outro conhecido meu, um outro amigo, juntou uma turminha, cada um pensando em investir, ter um retorno na compra de um imóvel, né? E a gente fez esses primeiros apartamentos aí. Foi legal, mas como nada é fácil, também não teve um grande lucro. Nós, boa experiência, mas sei lá, vamos ver, né? E a gente não deu sequência. Então a gente fez, ficou por isso, e aí a gente parou um pouquinho. Aí passou aí uns 4 anos, aí já pensando em investir. E daí tu seguia trabalhando no calçado? Seguia trabalhando no calçado, não tinha nada a ver com a parte de construção imobiliária, né? Uhum. Aí, pensando em fazer o investimento, a mesma coisa. A gente juntou um grupo e resolveu fazer um outro prédio residencial, né? Aí até a gente constituiu a empresa, a Freund, né? Mas ainda nem era esse nome, então a gente tinha feito um grupinho para construir um prédio, né? Que era uma outra turma aí, a gente tinha feito um grupo e vamos construir. Fizemos desta vez 16 apartamentos. Mas sempre contratando uma empresa para fazer, a gente era um investidor e depois ia vender e vamos ver o que vai acontecer, né? Então esse foi o propósito dessa segunda obra e ter constituído aí essa empresa.
A gente fez, vendeu, a mesma coisa. Foi legal, mas nada assim muito expressivo a ponto de, né, de pensar em seguir forte nesse ramo. Então, novamente ficamos nessa aí, né? A gente começou o segundo empreendimento, ficou um tempo, mas não era ainda o momento de seguir, começar a empresa a 1000, né? Isso aconteceu um período logo depois, né? Em 2015. 2015. De 2008 a 2015, 2 empreendimentos. 2 empreendimentos. Em 2015, daí de fato eu resolvi, bom, agora a gente vai abrir mesmo a nossa empresa de incorporação imobiliária, vai começar a fazer, tentar entrar no mercado de vez, né? E vender mesmo, fazer produto para venda, forte, assim, forte não é uma empresa grande, é uma empresa média, mas assim, vamos... De forma competitiva. De forma competitiva, exatamente. Então a gente começou a desenvolver 2 projetos comerciais, que é o nosso chão, que a gente mais gosta, né? Sempre foi. A gente fez o projeto de 2 prédios comerciais. Que aí sim começou o negócio a ficar interessante. Continuava entre amigos, né? É um grupo de investimento. Começou a ter um retorno financeiro mais começou positivo. A ficar interessante. Porque a gente fez com o intuito assim, o mercado imobiliário ele é difícil. As áreas centrais, as áreas que todo mundo tem interesse em qualquer cidade, não é fácil de adquirir. Muitas vezes, assim, uma pessoa individual da nossa turma, do nosso grupo ali, é uma dificuldade tu chegar num centro, comprar um terreno bem central, tu vai fazer uma obra que requer um investimento alto, então não é fácil assim a gente conseguir sozinho fazer uma coisa assim. O que a gente fez? Nosso grupo aí se juntou e, bom, vamos todo mundo junto, adquirir áreas maiores, vamos tentar fazer projetos maiores, então a gente uniu forças, né, para comprar terrenos centrais e começar a fazer prédios comerciais. E deu certo sim, aí ficou legal, a gente conseguiu ter um retorno bom, foi bom. Tu acha que, né, acha não, mas deve ter constatado, existe uma diferença assim para essa rentabilidade, digamos, maior do residencial para o comercial? É muito mais específico o residencial? Eu acho assim, cada caso é um caso, assim, o comercial é bem colocado, feito no lugar certo, feito bem pensado, eu acho que ele é mais interessante. Mas claro, são 2 públicos. O residencial também é um produto muito bom de se fazer. O que ele acontece assim, o residencial também é um pouco mais... Até hoje a gente passa bastante trabalho com o residencial, porque a gente está tratando com construir um imóvel que a pessoa às vezes vai passar o resto da vida, então assim... Não é fácil a gente construir um imóvel, agradar todo mundo, fazer assim. Então o residencial ele é bem mais delicado, mais trabalhoso. É mais difícil tratar com as pessoas. Comercial é comercial, a pessoa vai lá. A gente sempre também cuida muito com o atendimento. O que a gente faz? A gente sempre está tentando entregar uma obra boa. A gente usa produto de qualidade, que seja um custo-benefício bom, porque não adianta também a gente fazer tudo que acha mais lindo, mais maravilhoso, porque... a gente vai acabar, às vezes, não conseguindo ter um custo adequado, ou vai ter alguma dificuldade. Então, o que a gente faz? Tenta se colocar no mercado, assim, de fazer um produto de primeira linha, um produto bem feito e tal, mas não é fácil. Mesmo a gente fazendo isso, a gente encontra muita dificuldade em fazer tudo do jeito que as pessoas querem, né? Principalmente no residencial. Mas é porque cada um tem suas preferências. Exatamente. Né? O que é bom para mim, daqui a pouco não é bom para ti, enfim. Isso é exatamente isso aí. Isso é bem difícil, assim, a gente conseguir, como eu falei, agradar a tudo. Então, assim, eu particularmente, eu ainda gosto mais de fazer a obra comercial. Porém, o industrial até, que a gente fez bem pouco até hoje, mas já fez também. Mas o residencial também é bem legal, a gente gosta de trabalhar, gosta de interagir com as pessoas, na maioria das vezes é um prazer fazer isso, né? Então assim, mas é um pouquinho mais difícil. Agora a gente está lançando de novo, a gente vai começar mais um empreendimento residencial, a gente entregou agora um prédio residencial, são 18 apartamentos em Sapiranga. Ficou bem legal, a gente teve alguns contratempos, assim, como todo imóvel, mas assim ficou muito... Construção civil tem esses desafios, né? Muito. Mas assim, bem legal, ficou... ótimo, ficou uma construção boa, tanto que a gente ia guardar um pouco para começar mais alguma coisa, fazer um outro lançamento, mas devido à demanda, a gente vai ser obrigado praticamente a fazer outro, assim, muita gente até que comprou, parentes,
né? Ou as próprias imobiliárias parceiras nossas estão precisando. Então, assim, a gente está tentando... a gente fez um produto que eu acho que era uma necessidade da região, da cidade. Então, assim, tá aí, vai acabar saindo mais um que não era para ser tão rápido, mas vai acontecer aí de novo, mais um imóvel residencial, um prédio em Sapiranga. Em que momento, né, tu estava me contando ali da história, de como vocês começam, enfim, em que momento tu faz essa tua transição de carreira do calçado para os negócios imobiliários, assim, quando que tu percebe que realmente era aquilo ali e tu tinha que fazer essa migração? Em 2015 eu já estava com vontade de ficar na construção, né? Porém ainda não conseguia depender daquilo, ainda não estava, né, maturo ainda, eu não estava pronto, maduro ainda para isso, né? Em 2018 eu decidi, assim, de fato ir para a construção e ficar lá, colocar minha mochilinha lá e ficar lá. E aí sim, aí em 2018 a gente conseguiu se estruturar um pouco melhor, né? Quantos empreendimentos até 2018? Eu acredito que uns 5 ou 6 empreendimentos, mas sempre assim. É um prédio comercial com 20 salas, um outro com 20, com 30 salas. Então, assim, não foram muitos, mas assim, com várias unidades, né? E em 2018, então, como eu estava falando, quando a gente começou, que aí a gente foi mesmo construir residencial, lá em escala um pouquinho maior, fez alguns projetos, fez esse residencial que a gente entregou agora, startou ali, né? A gente fez bastante residencial no meio, fez mais 2 empreendimentos comerciais maiores também, né? Em 2018. E aí a gente se estruturou um pouquinho, de 18 até 2019, 20 ali, a gente montou uma estrutura um pouco melhor. A gente começou a ter lá dentro a engenharia, a arquitetura, fazer tudo interno ali em 2000, isso já foi um pouquinho depois de 2021. Porque vocês terceirizavam isso, né? Tudo terceirizado, a construção, até hoje a gente, na verdade a gente é incorporadora, né? Então a gente monta o negócio, organiza tudo, mas a gente contrata uma empresa para construção, a gente terceirizava sempre a parte de arquitetura, engenharia ainda faz, parte de cálculo estrutural, algumas coisas, né? Mas hoje a gente faz quase tudo lá dentro, fora desenvolvimento do projeto, a criação, né? Então, assim, isso é feito hoje praticamente tudo lá dentro. A comercialização, a gente faz uma parte lá dentro, né? Mas a gente faz ainda bastante, então, faz com as imobiliárias, né? Locais lá. Só em Sapiranga vocês atuam? Só em Sapiranga. A gente está louco para dar um pulo fora de Sapiranga, mas a gente sabe que não é fácil, né? Cada mercado tem os seus poréns, então a gente está louco aí para ir para algum lugar, já até adquiriu o terreno, fora pensando em alguma coisa aí, mas a gente está com um pouco de receio ainda, né? Porque lá em Sapiranga a gente é conhecido, a cidade não é uma cidade muito grande, então fica mais fácil e tal, né? A gente já tem a confiança das pessoas, o pessoal já conhece o nosso trabalho, né? Para sair não é fácil, então a gente está com... Vamos lá, daqui a pouco a gente vai arriscar. Então, em 2019, vocês já estavam mais... 2018, 2019, já estavam mais estruturados. Tu deu esse passo, né, de fazer essa... Como é que foi esse processo, assim, internamente, com a tua família, de tomar essa decisão? Eu já estava bastante, assim, bastante para esse lado, na verdade. Tá pensando bastante em fazer isso. Todos os mercados que a gente participa têm os seus prós e têm seus contras, como tudo na vida, na verdade. Então, assim... a construção tem muitas das suas dificuldades, mas assim, ela é um trabalho assim que num primeiro momento ela é um pouquinho mais tranquilo. Eu que vinha lá do calçado, por exemplo, é aquele corre-corre, o dia a dia é um agito, tu não parar para pensar em nada, né? Na construção não, a construção tu tem os seus tempos lá, claro, acontece também os intempéries, aí os problemas, mas de uma maneira geral vamos dizer assim, é um pouco mais tranquilo a gente trabalhar. Eventualmente tu tem uma correria a mais, mas no normal tu trabalha mais tranquilo, né? Então assim, eu sempre tive vontade de ter isso, né? Não adianta também aí a gente tá fazendo negócio aí sempre que nem louco, né? Então assim, eu já estava a fim de baixar um pouquinho, me acalmar. Então, ali quando eu resolvi, eu já estava na verdade pronto para fazer. Só foi aquele pulo, assim, aquela coragem de larguei tudo e vai ser isso, né? Isso foi ali em 2019, 2020 veio a pandemia. Como é que foi o impacto da pandemia para vocês? Ela até assim, logo que ela aconteceu no primeiro momento,
como eu já estava com alguma coisa andando, aquilo que estava funcionando não atrapalhou tanto. Eu já tinha mais ou menos, já tinha clientes ou já tinha parceiros que tinham investido no que a gente estava fazendo. Então, assim, no primeiro momento ele não influiu tanto. No segundo, então nessa parte residencial que estava acontecendo, no segundo, tu vai fazer desenvolvimento de um prédio comercial, vai convidar alguém ou tentar convencer, pegar alguém para fazer um investimento num prédio industrial, pensando que ele vai ter uma locação, pensando que, ou no comercial, para fazer uma locação. Todo mundo estava com medo, o que vai acontecer, né? Então, assim, vou fazer o que com o meu dinheiro? Eu posso investir, o que eu vou fazer? Então, naquele segundo momento, trancou tudo. O que aconteceu também? A gente viu que tudo disparou de preço, aconteceu geral o mercado, né? Então, assim, na construção foi isso, assim, ela disparou tudo, muito rápido, né? Muito rápido. Só que o índice que a gente usa lá, vai usar um INCC ou o próprio IGPM, que é o que o pessoal usa, ele não acompanhou de cara o que aconteceu de fato. Então, assim, o preço subiu, mas o índice não estava acompanhando diretamente a subida mensal, semanal, que estava acontecendo num ferro, num cimento, num material mais pesado ali, né? Então, assim, foi difícil a gente ir colocando até que o índice conseguiu chegar mais perto. Então, o que eu quis dizer com isso, se eu não me expliquei direito, né? Tipo, o imóvel que estava lá com um valor qualquer, uma casa por 100, um número qualquer, com a correção que estava vindo, a gente já sabia que a 9 ia custar 150, 180, deu aquele boom imobiliário, mas não tinha acontecido nada ali na origem. Então, assim, o índice não fez tudo aquilo para que o preço que eu ia ter que vender o próximo imóvel, a correção que aconteceu naquele imóvel não estava embutida ali na conta que eu tinha do imóvel que estava à venda versus o que eu ia fazer. Então, assim, o que eu fiz? Eu tive que parar porque, eu não vou conseguir demonstrar o valor que de fato vai me custar o próximo imóvel. Então, eu tive que dar uma freada também. Então, isso gerou um tempinho bem mais paradinho aí nas obras, né? Bom, e falando dessas peculiaridades de mercado, né, do mercado imobiliário, vocês começaram, mesmo que timidamente, lá em 2008, tendo suas primeiras experiências, né, e de 2008 até o presente momento, a gente teve uma grande mudança no mercado imobiliário, né, lá em 2008 estava super aquecido também, o mercado da construção civil. Como que foi acompanhar esses processos, assim, de mudança de mercado e o que foi mais desafiador dentro desse contexto? Assim, pra gente é muito difícil sempre achar o produto certo, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente, tá sempre em contato com todas as imobiliárias, a gente tem que estar em contato com os proprietários dos imóveis, pesquisando nos próprios, nas imobiliárias, o que o pessoal está precisando, qual é o imóvel que está fazendo falta, né? Qual é aonde é o comércio que está crescendo, que tipo de comércio está crescendo, que tamanho de sala a gente tem que fazer, o que o pessoal está procurando, né? Então, assim, essa é uma dificuldade, assim, que a gente tem muito. Então, desde lá até aqui, agora eu acho que, de novo, entrou no último... Já no ano passado, ele já foi um ano bom. Esse ano também nos atrapalha de novo. Sempre vai vindo um probleminha no caminho, né? Esse ano o que acontece? Esse ano é um ano que, continua juros altos. Então, assim, o que acontece? É que a gente está falando de produtos de alto valor, né? Para quem vai comprar. Então, muitas vezes essas pessoas precisam fazer um financiamento, por exemplo, né? Então, essa questão desses movimentos da economia interferem diretamente no negócio de vocês, né? Muito. Essa é a parte hoje que está, assim, mais dificultando, né? Porque a pessoa está lá com o valor investido. Tu vai falar para a pessoa que ela vai fazer um aluguel. Então, ela, legal, vai lá fazer um investimento com a gente, vai comprar uma sala porque quer alugar ou quer montar um negócio. Como é que ela vai fazer, ou vai comprar um apartamento, então? Com o valor de juros que tem hoje, se eles olhar o financiamento a longo prazo que vai dar, a pessoa cai para trás, assusta. Claro que a gente sempre coloca, quando a gente para estudar o todo, a gente vê que não é isso aí tudo, mas, por quê? Porque o imóvel também está valorizando. Claro. Então, assim, historicamente,
o imóvel valoriza mais que o dinheiro em si. Então, só que é uma coisa que é inconsciente, eu mesmo que passo o dia lidando com isso, eu tenho que parar, pensa, cara, porque eu mesmo fico toda hora, mas tá demais, quanto é que vai pagar de juros, às vezes, mas se a gente pensa no imóvel hoje, até uma questão legal que eu tinha, até gostaria de colocar, porque é uma dificuldade que eu tenho, assim, várias pessoas eu vou falar no investimento, o que acontece? Não, mas o banco, uma aplicação hoje está me rendendo tal coisa, acontece assim, acontece assado. É uma dificuldade a pessoa entender, porque não é fácil a gente pensar tão a longo prazo às vezes, porque sempre está com medo, com juros desses, o que tu faz, né? Mas a gente olha hoje, ainda brinquei esses tempos, eu fiz um cálculo aí de 10 anos para trás, mais ou menos que a gente estava conversando aqui, os imóveis que a gente foi produzindo. Se eu pego o valor do imóvel, faço a correção do dinheiro, pego o valor do imóvel e passo para os dias atuais, nossa, financeiramente muito mais viável adquirir o imóvel, claro, do que deixar o dinheiro lá parado. Se ele for um imóvel comercial ou industrial que ele vai ter um retorno, bom, aí dispara, porque o aluguel ele sai como um presente em relação ao investimento, né? Só que não é uma conta fácil de se fazer, que nem eu disse, para mim mesmo, eu fico ali naquela conta... Tem que ter muita paciência, muita calma, ter um olhar a longo prazo, a longo prazo, é uma dificuldade. Porque realmente, quando a gente olha ali no dia a dia, né, no presente momento, projetando lá na frente, assusta, né? É um valor que assusta. São investimentos altos, mas que com certeza trazem resultado, né? Trazem, com certeza. Mas essa é a dificuldade. Então, assim, quando a gente apresenta, a pessoa faz uma simulação, olha um financiamento, hoje os financiamentos aí vão lá 120, 180 meses, até acho que 300, não sei o que é. Claro que tu vai olhar, tu vai pagar 3, 4 vezes um imóvel. Repetindo, né? Mas a pessoa não vê a valorização que acontece nesse período, né? Então não é fácil a gente... Qual é o projeto que até agora, assim, desses anos de negócios imobiliários foi o mais desafiador para fazer? Olha, eu dizer assim que foi um assim especificamente muito mais difícil ou muito mais... O mais difícil é sempre o primeiro, né? Porque a gente tem mais medo e não sabe nada, né? Mas cada projeto que a gente faz, como a gente tenta sempre inovar, a gente tenta não fazer o feijão com arroz, assim, eu estou tentando colocar a empresa num lugar de mercado que o pessoal saiba, o que eles fazem, eles olharam já o mercado, eles entendem que aquilo precisa. Então, na verdade, cada produto é um produto novo. Né? Por exemplo, a gente fez um prédio residencial, a gente fez 3 modelos de apartamento, em cada andar tinham 3 modelos um pouco diferentes, porque eu não tinha certeza do que estava agradando mais ou menos. No final, o que eu achei que era o mais difícil de se vender, porque era um pouco maior, o valor era maior, mais alto, eu fiquei com medo, não fiz. Foi o que vendeu primeiro. Olha só. O outro e ficou no segundo mesmo com plano. Toda essa tua experiência, essa tua bagagem, tu ainda às vezes... Sempre, né? Que essa é todo dia aprendendo, né? E todo dia vai mudando, entende? Daqui a pouco, se tu for fazer o mesmo empreendimento com o mesmo modelo, pode ser que tenha uma saída diferente, já tenha mudado, exatamente. Então, assim, como aconteceu isso, a gente vai começou um novo. Mas eu crio com o mesmo medo que eu fiz o primeiro, porque a gente não sabe, é muito difícil tu fazer. Nós fizemos hoje também uma coisa legal. A gente faz assim, eu até não... Por exemplo, casas residenciais, essas coisas, a gente nem está fazendo a casa para vender. Daqui a pouco pode ser que volte a fazer, mas no momento não está fazendo. Porque, um prédio eu não tenho opção. Vou ter que fazer o prédio e esperar que todo mundo goste daquilo e tal. Um prédio é um prédio em qualquer lugar, né? Um edifício. Agora, uma casa, eu estou tentando fazer o quê? Isso foi um dos motivos até de nós começar a pegar o ramo, a parte mais de imobiliária mesmo lá para dentro. Nunca foi para concorrer com as imobiliárias, né? Foi justamente para pegar aquele cliente que chega lá às vezes, quer comprar uma casa e não é o que ela quer. Porque, como eu disse, a casa que a gente fazia, eu fazia de um jeito, casas boas, que estava tudo legal, mas, cara, não tinha saída. Fiquei lá 1 ano, às vezes 2, esperando para vender uma casa que não era o que a pessoa estava procurando. Então é difícil tu fazer uma casa. Um prédio não tem opção, a casa tem. Então casa hoje, a gente está fazendo casa
para o cliente. A gente faz uma administração de obra, o cliente quer a casa, a gente ajuda a comprar o terreno, se ele já tem o terreno, beleza, a gente faz o projeto lá dentro. Então, assim, a parte de construção, na parte de casa, a gente começou com isso. Parou, porque também era um desafio grande, né? Saber o que se precisava, o que a gente tinha que fazer. Sobre... Desculpa, me atrapalhei aqui um pouquinho. Não, bem tranquilo. Me distraí Depois aqui. a gente edita e fica corta essa parte, xarope. Enfim, falando sobre casa, né? Então a gente começou com a fazer para o cliente. Eu estava contando ali que a gente foi para o ramo de negócio imobiliário, da imobiliária em si. Botamos 2 corretores lá dentro da empresa. Então, assim, para fazer um pouco esse trabalho, justamente para focando assim na parte da não fazer uma casa, não fazer um imóvel só esperando o que a gente acha que a pessoa quer, mas sim buscando um pouquinho vender lá um terreno ou achar o cliente o que ele precisa. Então, assim, hoje a gente está fazendo um trabalho legal. Como a gente tem a arquitetura, tem a engenharia lá dentro, tem a parte da imobiliária, a gente está fazendo um trabalho forte, até de venda, porque a gente está oferecendo uma coisa bem legal para o cliente. Isso é uma coisa que eu também tenho dificuldade, às vezes, de contar e mostrar para todo mundo, ou o pessoal nos procurar por isso. A gente faz um trabalho assim, a pessoa quer um terreno. Um terreno, quando a gente vai comprar, a gente às vezes não sabe se vai ter que fazer... Ele tem aclive ou declive, então se ele vai ser um barranco, se ele vai... Qual é o custo disso? Comprei um terreno, ele custa tanto, ele é caro ou é barato? Depende. Não, depende. Tu já sabe quanto vai custar para deixar ele plano, ou tu não vai deixar ele plano e teu projeto requer um declive, um aclive. Então, assim, não é fácil, entende? Então, hoje, a gente acha que a gente dá uma assessoria bem legal já desde o início lá, para a pessoa que vou comprar um terreno, o que eu vou fazer em cima? Essa é a parte de projeto, a gente, inclusive, já está fazendo isso, né? A pessoa chega, a gente já faz um pré-projeto, não tem nem custo. Então a gente faz, já desenha para saber se o que a pessoa está comprando, ela está conseguindo, entender o valor, o que vai custar, e já consegue dar uma ideia de final do que vai custar aquilo em relação a uma casa pronta. Então essa assessoria, esse trabalho, a gente está fazendo lá, por ter montado essa estrutura lá dentro, e está funcionando bem legal. Bom, muito legal. Até então a gente já conseguiu entender um pouco do negócio de vocês, dessa história que trouxe a Freund até aqui. A gente vai agora para o intervalinho comercial, lembrando para os nossos ouvintes que a gente também está com transmissão em imagens pelo YouTube. Quem pegou a conversa na metade, depois quiser acompanhar desde o início, vai ficar lá no YouTube também. A gente vai para o intervalo comercial e já a gente volta com um pouquinho mais aqui do Papo de Mercado. Papo de Mercado de volta nessa segunda. Hoje a gente está falando de negócios imobiliários, incorporação, construção. Estou recebendo aqui o Carlos Augusto Kremer, que é diretor da Freund, que é o Guto, né? É o Guto. É o Guto. É o Guto fácil. Que está nos falando um pouquinho mais sobre esse mercado, contando um pouquinho mais sobre os desafios de empreender nessa área. A gente até fechou o bloco antes falando da estrutura integrada de vocês, que vocês atuam como incorporadora, construtora, atendimento final ao cliente, né? Tem mais alguma coisa nesse segmento aí que a gente pode falar, pode abordar?
A gente tinha deixado para o segundo papo, eu acabei falando já bastante antes. Não, mas eu acho que eu expliquei antes assim, justamente essa parte que eu queria colocar, que eu achei legal, que a gente montou essa estrutura da imobiliária, que vieram 2 pessoas legais para trabalhar com a gente lá, que a gente resolveu ter a corretagem lá dentro. Eu sempre repito para os nossos parceiros das imobiliárias que sempre com o intuito não de concorrer, e sim de agregar para o mercado. Então, porque vocês ainda seguem trabalhando com as outras imobiliárias, sim, né? sim. Todos os nossos empreendimentos, todos os negócios que a gente faz, todas as imobiliárias trabalham junto. Se a pessoa vier comprar da gente ou vier comprar de uma outra imobiliária, não vai ter diferença nenhuma. Então, assim, não tem um preço diferenciado. Então, não é uma concorrência. É simplesmente a gente quer, às vezes, atender, como eu contei antes. Então, assim, reforçando, a gente tenta fazer um trabalho que, às vezes, é uma dificuldade para a pessoa, né? Pô, vai comprar um terreno, vai comprar uma casa, tá bom ou tá ruim? Todo corretor vai saber, mas, pô, a parte da construtora, incorporadora, está envolvida às vezes, mesmo que a imobiliária nos procure e nos peça a sua opinião, é interessante, porque às vezes tu olha uma casa e tu vai reformar, o que tu vai fazer, quanto vai custar? É difícil às vezes, então assim, eu acho que é importante a imobiliária ter essa junção com o construtor, com o incorporador, né, para fazer bem mais assertivo para o seu cliente. Então assim, isso é uma coisa que a gente tenta bastante com as outras imobiliárias e lá dentro, quando a gente recebe o cliente, né? Mostrar de fato, pô, vou comprar uma coisa, é bom ou é ruim? E por que é bom ou ruim? Por que tá caro ou tá barato? Isso é outro problema, né, no ramo imobiliário. Quanto é caro e quanto é barato? Porque, pô, a pessoa que quer vender sempre acha que vale mais. Quem está comprando sempre quer pagar menos, né? E tem vários fatores, né, que fazem a obra. Às vezes tu olha, assim, esteticamente, olhando de fora, parece tudo a mesma coisa. Mas tem o material que foi usado ali, o projeto que foi feito, a fundação, sistema de esgoto, sistema de energia. Enfim, tem muita coisa que interfere nesse valor final e até depois no processo de manutenção desse imóvel, né? Porque às vezes tu compra um imóvel mais barato e tu vai ter um processo de manutenção um pouco mais, né, mais custoso, digamos assim, né? É o clássico, muitas vezes é aquela clássica do barato sai caro. Essa é padrão, funciona acho que para tudo, né? Tem que cuidar muito, a gente tenta auxiliar sempre nessa parte, tenta sempre mostrar para as pessoas o que está comprando. Como eu disse, é complicado dar valor para um imóvel de uma outra pessoa, ou às vezes tu cobrar o teu, mas tem um preço, tem como fazer um cálculo, entende? Então essa experiência da incorporadora ali junto com as imobiliárias ou com a nossa imobiliária lá é muito importante. Inclusive eu acho que quem escutar e quem está comprando tem que fazer esse trabalho completo. Vai comprar, mesmo que for para ficar do jeito que está, é importante procurar uma construtora, uma incorporadora, tentar ver o que está comprando, o que tem de fato no imóvel que está pronto, ou se é um terreno principalmente, daí tentar entender por que ele é caro ou por que ele é barato. Isso a gente escuta muito, assim, terreno é uma coisa muito complicada. A gente, às vezes até, isso eu acho que também é legal falar, assim, porque o preço de terreno, o pessoal olha preço de terreno, mas assim, versus localização, a gente sabe que existe um valor lá numa região tal, um valor em determinada região, mas pô, muitas vezes a pessoa vai comprar um terreno, tem lei no município que o mínimo é 12 metros de testada de frente de terreno, então eles fazem os loteamentos assim. Pô, muitas vezes a gente encontra terreno, então são terrenos de 300 metros, muitas vezes a gente encontra terrenos de 400, 450, que tem mais profundidade, e não é valorizado em cima de 1 metro quadrado, ou às vezes a pessoa não para olhar, pô, mas um tá 150, o outro tá 170, mas pô, tu tá comprando um terreno de 300 e um de 400, então às vezes são coisinhas pequenas que a pessoa vai pelo valor, mas não olha o todo. Então esse tipo de trabalho também a gente tem tentado fazer bastante, dar uma atenção para o todo ali, né, para explicar bem para a pessoa o que ela está comprando, por que está comprando, por que é bom, por que é ruim, né? É uma consultoria também, de certa forma, né? É realmente um atendimento integrado para que a pessoa tenha ali nas suas mãos as ferramentas para poder fazer a melhor escolha, né? Exatamente. Eu digo, inclusive, né, a gente adora fazer isso, é uma coisa que particularmente eu, como pessoa, também gosto de fazer, dar esse tipo de assessoria e conversar sobre isso.
De graça nem o relógio trabalha, né? Então, assim, mas de fato a gente faz, porque muitas vezes as pessoas vêm, eu sei que não vai acontecer um negócio e eu não me importo, eu vou lá olhar a casa, eu vou olhar o terreno, porque para mim também é assim, toda pessoa que está comprando e que compra imóvel, investe, não deu nesse, vai dar no próximo. Então, daqui a pouco eu não faço um negócio agora, no próximo vai acontecer. Então, até estou colocando aí à disposição, quem quiser pode procurar a gente realmente está sempre tentando atender, gosta mesmo de fazer essa assessoria, gosta que a pessoa também saia satisfeita, não comprou com a gente, não tem problema, a gente tenta É que é um mercado que é interessante que ele tenha essa movimentação justamente para valorizar os empreendimentos de vocês, né? Quanto mais o mercado estiver aquecido, as pessoas estiverem negociando, estiver comprando, estiver construindo, melhor para vocês, né? É isso aí, quanto mais estiver movimentando, melhor para a gente, exatamente. E eu queria entender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais o que tu puder falar aqui pra gente dos novos projetos de vocês, que eu sei que tem bastante coisa acontecendo, né? Tem bastante coisa aí pra vir. Então conta aí um pouquinho pra gente, antecipa aquilo que for possível antecipar, até para que as pessoas já possam se organizar daqui a pouco, né? Haja interesse, o que tem por aí. Pois é, tem umas coisas novas vindo aí. A gente não se preocupa muito em divulgar, até a maioria sempre já está divulgado, o quanto antes começou a ser os projetos, a gente está sempre logo passando, né? Até porque agora a gente fez lançamento de projeto que a gente nem conseguiu terminar de fazer a parte de detalhamento de projeto, mas a gente já fez justamente para, tá saindo, tá? Quem está pensando em comprar. Inclusive a gente fez agora um prédio que a gente quer começar agora no segundo semestre. Em dezembro a gente já sem ter praticamente assim nada detalhado, a gente lançou a ideia, né? Por quê? Porque o pessoal vai para a praia, faz um outro investimento lá, sai, férias, final de ano, aparece outra coisa. Então, sempre que a gente tem a ideia, a gente já logo coloca para a galera aí, para o pessoal. Para saber que vem coisa boa por ali, né? E mais ou menos dar uma ideia do que vem, né? Dentro de valores, tamanho, para que vai ser, né? Então, hoje a gente está assim, a gente está começando com um projeto, a gente tem 2 obras bem legais em andamento aí. A gente está fazendo um centro comercial Belitz é o nome, onde é que era antigamente o IASG, em Sapiranga, para o pessoal se situar melhor, né? Ali a gente está fazendo 12 lojas, com pé direito bem alto. Bastante loja, né? Bastante loja. Para possibilitar depois colocar mezanino, quem quiser. A gente está fazendo um pouquinho diferente do que tem aí no mercado. Hoje eu vejo assim, se a gente pesquisa fora daqui ou em cidades grandes, cara, o que está acontecendo muito é assim, a pessoa quer chegar no lugar, quer estacionar, comprar o que precisa e se mandar. Então assim, hoje eu acho muito importante estacionamento. Então nossas obras, antigamente assim, vou fazer uma loja, eu quero na calçada, eu quero a vitrine, e esse era o negócio, né? Hoje não, hoje o pessoal já olha tudo na internet, eles já sabem o que eles querem comprar, eles já sabem onde é que eles vão ir. Então a gente tenta fazer 2 coisas. Uma, estacionamento, os 2 projetos que estão saindo aí, que estão em andamento e mais um terceiro que vai começar agora, que a gente também já divulgou, mostrou aí. Os 2 que estão para ficar pronto na sequência agora do segundo semestre, final do primeiro, no segundo semestre, eles estão assim, muito estacionamento, não usou, vamos dizer assim, a parte da frente do terreno e fez um invertido, que é o que a gente vê fora aí, se a gente for olhar, a cidade grande está começando a dar, está começando a ser assim, chegar a estacionar fácil, né? Sempre vai faltar, né? Por mais que a gente colocou bastante, mas estacionamento está sempre faltando. Então a gente está focado muito nisso. Então esses empreendimentos comerciais estão assim, estacionamento, lugar para circular, tentando sempre fazer uma proteção, até para dia ruim, a gente tem muita chuva. Então assim, não é nem um shopping fechado, mas também para te conseguir ter aquela tranquilidade de andar num dia ruim ali dentro do nosso centro comercial, né? Outra coisa que a gente está tentando muito fazer assim, quando a gente monta um centro comercial, esse, por exemplo, que eu citei, esse é um centro comercial voltado mais assim para a área, a gente está organizando já está vindo gente, né? Mas assim, alguma coisinha de alimentação, mas mais assim, comércio e negócios, né? Esse centro. Então assim, está mais focado nisso, vai ter negócios, lojas, alguma empresa, assim, está focado mais para esse lado, né? Um outro centro que a gente está fazendo o segundo esse, que é o Centro Comercial Heinz Leist, o nome, a gente está fazendo mais focado assim porque começou através de uma academia que queria se instalar lá, uma academia e 2 quadras de beach tênis, então assim a gente começou a montar em cima daquilo.
Então, assim, ali ficou um centro que hoje está mais voltado assim. A gente está organizando para uma farmácia entrar lá, vai ter uma farmácia, vai ter uma academia, vai ter o beach tênis, vai ter um restaurante, vai ter um parceiro nosso aí, que eu não posso falar ainda, que é parceiro aqui da rádio, aí eles estão querendo montar um... Mas dá um spoiler, assim, do segmento, alguma coisa assim. Posso falar nada ainda, né? Parece. Nada? Ai, meu Deus, o homem não fala nada. Mas assim, vão ser parceiros nossos aí vão estar lá também, eles querem montar na parte de alimentação, alguma coisa legal ali. Então, alimentação. Tá voltado para esse lugar, tá voltado para saúde, estética, vai ter a farmácia, vai ter então assim, é um centro um pouco diferente. Desses dois que eu falei agora, então assim, como eu disse, assim, eles são um pouco diferentes do que tem. Então é o estacionamento, que eu já tinha dito. A gente tentou fazer uma área legal para conviver em dia ruim, chuva, vento, tal, tentar fazer um pouquinho fechado. Os dois têm esse espacinho para isso, né? Outra coisa que a gente tenta muito fazer, assim, a gente se preocupa bastante, é assim, montou um centro, são 10 lojas, são 20 lojas, a gente está tentando fazer um negócio onde um vai ajudar o outro. Uhum. Então, assim, para quê? Não vai ter que ter uma concorrência lá dentro, não vai ter que ter um preocupado com o vizinho, que, vai estar... É o contrário, a gente está tentando fazer o máximo de negócios possíveis, de tal maneira que a pessoa que passa lá vai estacionar, se ela vai numa academia, se ela vai na farmácia, se ela vai numa padaria, que ela pare num lugar só e ela resolva tudo. Eu noto para mim mesmo que isso faz falta hoje, né? E talvez até negócios complementares, né? Exatamente. Você vai na academia, daqui a pouco já tem ali a casa de produto natural, já tem a farmácia, já tem, enfim, né? É aquela parada de carro que tu vai parar num lugar e vai resolver uma parte da tua vida, porque final do dia, a gente passou, meio do dia ou qualquer horário, enfim, mas tu saiu, eu vou ter que ir na farmácia, eu vou ter que ir lá, é um saco, é ruim de estacionar, é ruim de parar, é ruim de... Então, assim, parou lá, a gente foca muito em atender o máximo possível para que uma loja ajude a outra. Então, assim, desse jeito que uma loja consiga... o cara da padaria vai ser ajudado pela farmácia, porque a pessoa passou na farmácia, daqui a pouco vai passar na padaria. Claro. A academia o cara já vai frequentar, porque se ele for naquela academia, se ele precisar ir na farmácia, se ele for na padaria, ou se ele quiser jantar, ele vai ter... Já tá do jeito dentro ali. de um lugar só e vai fazer tudo. Então, assim, hoje é a facilidade de um shopping, né? Sim. O que o pessoal vai no shopping? Ele estaciona ali, ele sai praticamente resolvido. Então, isso é um foco que a gente tem nesses empreendimentos novos que a gente está fazendo aí, né? Qual é a previsão de entrega desses empreendimentos? Agora a gente entra em uma época bem ruim do ano, né? Que começam as chuvas e tudo aí. Mas assim... Que atrapalha diretamente, né, nesse setor. Mas a gente acredita aí que no segundo semestre a gente deve praticamente esses dois comerciais que estão em andamento estão basicamente concluídos aí. A gente acredita que sim, no nosso cronograma está. Mas é sempre difícil na construção a gente dar a certeza, mas a gente está por aí, tá? Até talvez no final do primeiro vai ter uma boa parte já concluída, né? Uhum. Que é uma pressão que está pegando aí, porque o pessoal quer vir mesmo se instalar, a gente já tem negociado alguns... Não, e a partir do momento que tu apresenta todas essas facilidades, se torna uma necessidade, isso, né? Aí, cada vez que a pessoa que chove, ela vai pensar, se eu já estivesse lá na minha sala nova... Exatamente. Né? Não, e o pessoal tá louco para vir, estão fazendo projeto, estão fazendo... eu até ia falar essa parte também, né? A gente tem feito muito isso, a gente tem feito muito essa parte de projeto, como a gente está tentando sugerir o que vai ter em cada empreendimento. A gente está fazendo mais um similar a esse, agora, no centro de Sapiranga. A gente está sempre tentando sugerir o que vai ter lá. Então, como a gente tenta fazer isso e dizer qual o tipo de ramo, o que vai ter lá, ou pelo menos, a gente não tem como... a loja não é nossa, então a gente não pode dizer o que vai ser, mas a gente está forçando para o ramo, né? Então, assim, esse pessoal que a gente sugeriu que quer e já está meio fechado com a gente, também já estão fazendo projeto, eles também têm que se organizar, eles vão investir no negócio que eles vão abrir lá, então eles também têm que estar preparados. Então, agora entra uma fasezinha bem crítica. Então, o projeto, vamos supor que eu queira abrir uma pet shop ali numa das tuas salas ali, vocês fazem o projeto interno também? A gente faz também. A gente tem feito... É muito famosinho aí, a gente escuta o nome bonito, né? O BTS, é o Build to Suit. O que é isso? É construir, então, já preparado para que a pessoa que vai entrar lá, né? Então, a gente já fez parcerias bem legais aí, a gente já fez parceria
com o Laboratório Pagel, com a Fernanda e com o Rodrigo, aí, que Fernanda, são nossos... que teve aqui no Papo de Teve Mercado aí, também. isso aí, a gente já fez 2 parcerias legais com ela, a gente ajudou eles no primeiro momento, acho que até uma vez ela fez o projeto, no outro ela já topou fazer o projeto com a gente, então a gente fez assim. A gente já fez loja para Tierplatz, que também, aí o já Felipe... teve aqui também. O Felipe fez uma parceria com uma pessoa, botou uma loja, a gente que fez o projeto. A gente já fez Farmácia São João, já fez a Rede Girafas, já fez academia, a gente já fez vários, a gente fez uma clínica legal, a MED, 2 amigos nossos, lá do Andrei e da Carol em Sapiranga, ficou bem legal também. Então assim, a gente tem feito vários negócios desse tipo. Então, o que é isso? A gente pega, a pessoa está lá, ela chega com a ideia do que ela quer montar, porque às vezes tu vai pegar uma sala. Tu tá lá trabalhando, né? A Pagel, eles estão lá, eles estão preocupados lá com o negócio deles. Eles não têm tempo, eles não têm aquele conhecimento dessa área não tem tempo para se envolver com isso. O que a gente faz? A gente procura a turma aí, junto, a gente se envolve em detalhar dentro do que eles querem, a gente detalha, a gente prepara, a gente monta. Então, assim, todas essas que eu citei aí, acho que estão bem felizes, deram certo, né? Exatamente isso, né? Até porque a satisfação do cliente é importante para o negócio de vocês. Então, se vocês puderem contribuir, quanto mais vocês puderem contribuir para que o cliente tenha satisfação dentro daquele espaço projetado por vocês, melhor, porque é recompra na certa, né? Com certeza, é a nossa maior preocupação, né? Deixar todo mundo satisfeito. Ninguém deixa todo mundo satisfeito, meio né? difícil, né? Mas assim, a gente trabalha para isso, trabalha para isso e tá funcionando bem, sabe? Tá bem legal. Essa parte do comercial em especial aí, a gente tá, nossa, adorando, tá sempre com bastante projeto, né? Vamos ver o que vai acontecendo aí, se conseguir manter um mercado nosso, continuar aceitando, vai sair bastante coisa aí nova, né? Bom, a gente falou um pouquinho antes, né, sobre a dificuldade de questão de juros, enfim. Hoje, qual é o principal desafio para quem quer comprar um imóvel, seja ele comercial, residencial, essa questão do financiamento? Eu acho que é. Porque a pessoa que vai tomar um financiamento para adquirir um imóvel residencial para morar, está apavorada com o que está acontecendo nos números. Inclusive, eu acho que está até os bancos, acho que a própria, não sei como é que está hoje, eu não acompanho direto, assim, mas a própria Caixa, as linhas de crédito, né? De crédito, principalmente assim para produtos, não que a gente não faz produtos de tudo que é valor, mas como a gente tem feito imóveis um pouco maiores, eu cuido sempre para falar, né? A gente faz um imóvel, não é mais caro, a gente às vezes tá acabando que o nosso imóvel tá um pouco mais caro, porque às vezes a gente está fazendo um outro tipo de produto. Já tem gente fazendo um imóvel lá de 50, 60 metros quadrados, pô, tá faltando de 100, desculpa, eu tô me encaixando lá naquele, então assim, principalmente quando sobe um pouquinho o valor do imóvel, que sai lá da linha do bem básico, não está tendo linha barata, então o juros está caro para quando saiu do básico, né? Como está acontecendo isso, quem quer fugir um pouquinho, começa a fazer a conta do que está pagando de aluguel versus a prestação que vai ter, essa pessoa está com medo. Então ela está esperando reduzir. E a pessoa que vai comprar para fazer um investimento, tipo, vou tirar meu dinheiro do banco para comprar um imóvel comercial, também está com receio, entende? E ela fica ali, eu estou ganhando tanto. Não é que eles não fazem a conta, mas é uma dificuldade fazer aquela conta e entender que, de fato, o imóvel vai valorizar mais que o dinheiro, que se tiver uma locação, né, ela é muito mais interessante do que vai ser a aplicação, mas não é fácil, sabe? É difícil a turma entender e realmente, daqui a pouco pode ter alguma intempérie, ter qualquer coisa, então o pessoal fica com receio. Como o juros está alto, atrapalha. Se ele cai, bom... Mas é que todo investimento oferece riscos, né? Sim. Todo investimento. Então... Mas eu sempre digo, da construção é o mais, para mim, é sempre o mais baixo de todos, né? Então, mas é difícil. Quando o juros está alto, o pessoal sempre dá uma retraída, segura um pouco, fica com medo, né? Faz parte do nosso negócio vamos torcer para baixar. Tu falaste ali dos novos projetos de salas comerciais, eu quero saber o que tem de residencial novo aí, o que tá vindo. Sim, a gente está com um projeto bem legal também no centro de Sapiranga, ali perto da prefeitura, tá? A gente está fazendo numa esquina, a gente vai fazer um projeto comercial e logo ao lado, passando um terreno ali, a gente vai fazer um residencial. Agora a gente buscou o espaço que estava faltando, a gente vai fazer apartamentos aí de
125, 130 metros quadrados de área privativa até 150, se não me engano, 150 eu acho. Então assim, são apartamentos maiores de 3 quartos, amplos, 3 suítes na verdade, a maioria deles então são 2 para frente é um tamanho e 2 para trás é outro, mas todos são 3 quartos, daí a gente vai fazer outra coisa legal também, que a gente está sempre com essa dúvida, assim, faz o quê, né? A gente vai vender com a planta totalmente aberta. Vai colocar, deixar espaço onde são os banheiros, vai deixar, e depois ele vai modular tudo com gesso aquartonado, que é o que o pessoal usa hoje, a parede leve. Pelo mesmo motivo que eu estava explicando antes das casas, tipo, é difícil tu saber o que a pessoa quer daqui a pouco. Tem gente que quer um quarto gigante com um enorme de um closet e não tem filho. Tem gente que tem 4 filhos e não adianta, vai ter que ficar com um quarto menor e vai fazer mais 3 quartos lá dentro. Cabe num espaço desses, então não tem como eu desenhar o apartamento do jeito que a pessoa quer. Como tem essa possibilidade de fazer, a gente vai deixar hoje planta aberta. Então a gente vai fazer essas metragens com planta aberta. A gente basicamente vai fazer um banheiro lavabo que a prefeitura exige, porque tu tem que ter um no mínimo, né? E o resto vai entregar planta aberta. Então esse empreendimento novo aí que a gente está bolando são 40 apartamentos. Nossa, bastante. São 3 andares de garagem, mais 10 de apartamento, o térreo mais 2 de garagem, né? E mais 10 de apartamento. A gente já fez um pré-lançamento para sentir porque não adianta também, como eu falei, eu lançar achando que do que eu gosto todo mundo gosta. Claro. Então a gente faz um pré-lançamento para sentir a saída, já foi bem legal, já teve bastante gente reservando. Todo mundo também se preocupa em reservar logo, porque a gente tem experiência mesmo desse último prédio que a gente construiu. É um preço no lançamento, outro preço logo depois, né? Então o pessoal agora já veio bastante assim para reservar, para fazer. Então tá saindo um bem legal aí. Em seguida a gente vai estar mostrando para todo mundo. A gente fez algum esboço já ali, mas não conseguiu concluir os detalhes. A gente depende muito sempre de prefeitura, não no sentido assim, um arquitetônico ali tem muitos detalhes, aí entra bombeiros que querem de um jeito, por questão de segurança, a prefeitura tem os seus poréns, como todas as prefeituras, claro. Né, tem a lei lá do município que tem que fazer, então assim, essas adequações ali, às vezes como a gente quer aproveitar ao máximo sempre os terrenos, claro, né, então é difícil a gente se adequar, assim, então a gente perde bastante tempo a gente tentando fazer isso, mas agora a gente está indo pro finalmente aí para ver se lança aí esse projeto. Bom, e tu falou, né, que as pessoas já estão se preocupando em reservar. Quem quiser entrar em contato com vocês hoje, como que faz? A gente tem lá nosso site, tem o Instagram. Esses imóveis também, eles estão em todas as imobiliárias de Sapiranga, praticamente aí, né? As imobiliárias estão com isso aí também à disposição. Vamos só falar que soletrar, né? Porque o nome é difícil. Quem quiser procurar no Google, quem quiser procurar no Instagram... A gente fala Freund, mas se escreve F-R-E-U-N-D. Com E no final. Com E no final, isso aí. F-R-E-U-N-D-E, isso aí. Freund, né, que a gente fala e que a gente escreve. Então, quem quiser procurar, né, no Google é uma dificuldade um pouquinho maior, mas joga ali, como entende também, coloca Sapiranga do lado... Que vai dar certo, vai aparecer. Eu mesmo já tô, quando alguém pergunta já é direto, não é mais nem o Freund, né? É Freund. Freund. Acho que o pessoal já entende, né? Freund acho que fica mais fácil, né? Freund, vocês conseguem encontrar com facilidade, coloca ali no Freund Sapiranga, no Google, que vão vir ali os endereços e aí pode procurar vocês. Claro, pode procurar. Pode procurar, seja para conhecer os empreendimentos que vocês têm agora. Pensando muito assim... Está pensando em adquirir um imóvel, já adquiriu, está pensando em reformar, fazer alguma coisa também, a gente dá uma assistência, né? Tem imóvel, às vezes, que não sabe o que fazer, tem muita gente que é proprietário de imóvel e está pensando, para que lado eu vou, o que eu faço com o meu imóvel, a gente também dá assessoria e quer também gente assim, sendo parceiro, porque daqui a pouco junto a gente consegue criar alguma coisa nova, a gente está sempre buscando algo aí novo para fazer, né? Então... Então aí é fácil achar 1000 possibilidades. O importante é passar para conversar. Guto, foi um prazer te receber aqui prazer hoje. Foi meu aí poder falar. Desculpe aí falar demais ou enrolar um pouco aqui no falar, porque eu não sou acostumado, mas agradeço aí. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais desse mercado com tantas especificidades, mas também com tantas possibilidades, né?
E assim a gente vai encerrando mais um Papo de Mercado. Eu encontro vocês de novo na próxima semana, a partir das 8, toda segunda-feira, com uma história inspiradora aqui. E também de segunda a sexta, das 4 às 5, daí ao vivo com mulheres, onde a gente curte as vozes femininas que fazem aqui a playlist da Rede União. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite.